Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sábado, dia 27 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas lançavam-se dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora encerrando a terceira semana do tempo comum. E já estamos aqui avançando no segundo livro de Samuel, capítulo 12. E já nesta altura do campeonato, no reinado do rei Davi, infelizmente, ele comete um pecado grave contra Deus, contra o seu semelhante e, pior ainda, cometeu um pecado contra a sua amizade e Deus. E diante desta visão da primeira leitura a respeito da ofensa que o rei Davi faz contra Deus, contra o seu semelhante, contra si mesmo, vamos tentar descobrir o que é de fato o pecado. O número 1850 do Catecismo da Igreja Católica, ele traz a seguinte definição: o pecado é uma ofensa grave contra Deus. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus, por vontade de tornar-se como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal, conforme nós lemos também no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 5. Então, o pecado é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si, o pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que de fato realiza a salvação. Então veja só que por esta visão do magistério da Igreja, conforme é descrito no Catecismo da Igreja Católica, o pecado ele é, em primeiro lugar, uma ofensa contra Deus. E depois de termos pecado, rompido contra Deus, porque nós rompemos, quando nós cometemos algum pecado grave contra Deus, a nossa amizade com Deus fica rompida, E por este dado, consequentemente, nós pecamos contra o nosso próximo e contra nós mesmos. O que aconteceu com o rei Davi. No entanto, a mesma primeira leitura de hoje mostra que Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã, um enviado de Deus, ele se arrependeu, E isto, hoje em dia, desde a história neotestamentária, é o que importa para o cristão. Mesmo quando o cristão comete faltas, erros contra Deus, contra o seu semelhante, contra si mesmo, quando há um arrependimento sincero, uma verdadeira contrição no íntimo do coração,
Deus acolhe o arrependimento e permite que esta ou aquela pessoa reinicie novamente o seu processo de cristianização, né, de santidade, de religiosidade, de piedade na vida diária. E isso é muito importante porque nós observamos atentamente o quanto a história neotestamentária ela mostra para nós que é a plenitude da ação de Jesus que deve sempre estar envolvida em nossas vidas de cristãos. E o Evangelho de hoje mostra-nos para nós um cenário bastante intrigante, porque fala-se que Jesus, após ter atendido muitas pessoas, né? Então eles resolvem mudar de margem, né? E com certeza, né, nós bem sabemos que Jesus, quando se encarnou no seio da Santíssima Virgem Maria, então ele é visto no meio de nós como sendo homem e também sendo Deus, né? Ele é 100% humano e 100% Deus. E por isso, Jesus sente as mesmas necessidades humanas que qualquer pessoa sempre sentiu. E por vezes ele precisa de um momento, sim, de descanso, de retiro, ficar sozinho, né? Para recuperar as suas forças, para continuar o seu trabalho evangelizador. E agora, neste cenário de hoje, ele está atravessando um rio com os seus discípulos, né? E fala-se que naquela ocasião apareceu uma ventania, uma tormenta muito grande, e Jesus estava no fundo da barca dormindo num travesseiro, né? Que coisa, né? Mostra-se claramente que Jesus, ele está ali tranquilo com a vida dele, ele está fazendo tudo o que o Pai pediu a ele, ele está cumprindo fielmente a missão que o Pai confiou a ele. E por isso, ele não tem que se preocupar com nada, né? Ele é aquele que pode deitar, colocar a cabeça no travesseiro, descansar tranquilamente. A consciência dele está limpa, livre, porque ele está unido ao Pai. Ele está fazendo tudo que o Pai o pede para que ele faça, né? Então a missão dele está sendo exímia. Mesmo assim, olhe que dentro desse contexto, os discípulos então se preocupam, né, demasiadamente com aquela ventania, com aquelas tormentas, medo talvez da barca virar e afundar, né, e ir a declive. Então acordam o mestre e falam com ele, né? Mestre, o Senhor não vai nos ajudar? Veja, o Senhor não se importa conosco, olha o que está acontecendo. E ali nós podemos tirar aqui várias lições, né? Mas uma delas é perceber o quanto de fato que Jesus, unido ao Pai, sendo fiel à missão que a ele foi confiado como Salvador e Redentor de toda a humanidade, então ele recebe do Pai toda a autoridade e o poder, né, que há no céu sobre a terra. E por isso nós vemos no Evangelho de hoje Jesus fazer até mesmo os ventos se calarem, né? Ele cessa, ele faz com que aquela tormenta, aquela ventania se torne apenas uma brisa fresca, que as águas do mar, que são revoltas, parem de se rebelarem contra a barca que estão os discípulos de Jesus. Ou seja, por vezes, nós bem sabemos que a barca é aquele sinal da igreja de Jesus. E quando os discípulos estão dentro delas, né, os apóstolos e todo o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, os seus batizados, por vezes, todos sentem essas tormentas, tribulações, sentem as águas sendo revoltas contra a igreja, ou contra a família, ou mesmo contra a vida pessoal. Contudo, observem bem que Jesus nos ensina a termos cada vez mais fé, confiança, quando nós nos unimos a Ele. Jesus, após
ter ordenado a calmaria sobre os ventos fortes e o mar, ele repreende de maneira construtiva, de maneira positiva aos seus discípulos, né? Que trata-se realmente de uma repreensão a toda a Igreja de Jesus e a cada um de nós em particular. Então, ele nos convida a refletir que quando nós nos unimos a Ele, nós não precisamos ser pessoas medrosas, covardes, termos medo desta ou daquela situação, desta ou daquela realidade que por vezes aparece dentro do seio da igreja ou mesmo fora dela. Não, ao contrário, devemos imitar os passos do Mestre, ficarmos unidos às coisas do Pai e termos plena confiança em seu amor, que sempre Ele atuará em nosso favor. E quando for o caso, basta agirmos com autoridade do céu, com a autoridade da Igreja de Jesus, que os ventos fortes, que as turbulências, as águas revoltas que estejam contra esta ou aquela situação da tua vida ou da própria igreja, elas também se acalmarão. Tenhamos fé e confiança em Jesus e não medo. Deus abençoe você e toda a sua família.